E fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Baixada Sem Filtro, agora oficialmente Baixada Sem Filtro, né? A gente conseguiu ter acesso a todos os links que a gente precisava para finalizar o nosso nome em Baixada Sem Filtro, tá? Lembrando que a galera pode assistir a gente pelo YouTube, vai ter lá acesso aos bastidores de tudo que acontece aqui nos nossos estúdios e também pode acompanhar pelo Spotify, que é uma plataforma que ajuda muito na consumir conteúdo de forma mais rápida, né? Você pode ouvir aí enquanto você faz o seu exercício, enquanto você faz a sua tarefa de casa ou da sua empresa, beleza? Hoje a gente tem aqui mais um convidado especial e hoje eu vou fazer a questão de ler aqui uma mini biografia sobre ele, porque é impressionante a gente ter pessoas desse nível aqui em Caxias e acima de tudo, lutando por Caxias, né? Buscando uma melhoria, buscando um novo entendimento, uma nova forma de fazer política, educação, entre muitas outras coisas, né? E é o seguinte, o nosso convidado de hoje é o Bruno Dalvi, ele tem 40 anos, ele é nascido e morador de Caxias até hoje, ele trabalhou por 10 anos em construção civil, 6 anos de administração de creche junto de sua mãe, formado em pedagogia pela UERJ, voluntário em vários coletivos na Baixada Fluminense, concorreu ao Conselho Tutelar de Duque de Caxias em 2019, ficando como suplente. Ele é pesquisador, estudante e trabalhador da educação infantil em Duque de Caxias, né? É impressionante. Eu fiquei impressionado, cara, pra falar a verdade. E o João pode falar um pouco mais sobre ele antes da gente trazer o nosso convidado à voz aí oficialmente. João? Olá, tudo bem? Então, a gente analisando ali o Dalvi, né, e a gente acompanha ele também pela internet, a gente viu o quanto que ele, em campanhas sobre o conselheiro tutelar, ele se posicionou, coisa que a gente não vê na Baixada Fluminense, o posicionamento, sabe, do cara ali querendo fazer alguma coisa, por aquilo. Sim, e apontando ali as falhas que o sistema já tem e o interesse dele, muitas das vezes, nesse apontar, trazendo algumas soluções de forma teórica, oral, e isso foi bacana. Essa é uma análise do que a gente percebeu na parte de Facebook que você começou a postar e tudo mais. Dalvi, beleza, cara? Boa noite. Seja bem-vindo. Uma satisfação estar aqui com vocês. E é um movimento ótimo que vocês estão fazendo. É um espaço interessantíssimo. E é isso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Seja bem-vindo. Mano, redes sociais, cara, eu comecei a acompanhar lá, te acompanhar e vi lá uns vídeos muito loucos pela rua, dia de chuva, dia de sol, abraçando as pessoas que a gente... Não são pessoas de glamour, mas pessoas que a gente reconhece, sabe, nos espaços públicos, pessoas que a gente fala ali o tiozinho disso, ali a tiazinha disso, sem pretensão, a gente viu que era vídeos naturais. De onde que veio essa ideia de se propor, de se ocupar com vídeos na internet, falando da galera daí? Bom, o intuito a priori é levar dados relacionados à educação infantil em Duque de Caxias. Todo o resto foi só algo eventual mesmo, entendeu? Eu acho que eu fiz... Eu admiro muitos senhores, né? Muitos senhores aqui na nossa cidade que... Quanto mais velho, mais bagagem carrega, e eu acho isso interessante. Tem alguns personagens aí que eu fiz alguns pequenos vídeos. Mas o meu nicho mesmo, eu pretendo levar informação sobre dados da educação nessa cidade. E você acha que esses vídeos contribuíram para direcionar, por exemplo, a atenção a você? Porque talvez se fosse você falando sobre números, as pessoas acham que não é para elas ou não tem interesse. Agora eu acho que esses vídeos deram um certo... Peraí, quem é esse cara? Te dá atenção. Sim, a gente acaba chamando a atenção das pessoas que a gente precisa chamar a atenção.
Eu lembro de um senhorzinho que passava cantando, assoviando o hino nacional aqui, você deve saber. Eu lembro, Sim. eu era moleque. Eu trombei ele lá no lote 15, eu falei, vem aqui, senhor, por favor, ele deu uma atenção. Tu e conseguiu tal. fazer ele parar de correr? Que eu nunca vi ele Você parar. tava sempre correndo. Esse senhorzinho aí tem o pessoal, tinha uma outra senhora lá perto de casa e tal, 80 anos e tal, a gente para pra ouvir. Lá perto de casa também tinha um senhor que tem 80 anos e capinava todo o morro, assim, a passagem, para que as filhas dele pudessem passar ali, num lugar melhor e tal. E dá visibilidade sim, as pessoas gostam sim, é tudo natural. Mas como eu falei, né? Não é esse o meu nicho. Não sou um youtuber, né? Tem dificuldade. Então, a gente começou a perceber e entender que você sofreu um processo, né, de mutação na sua trajetória, da construção civil, pedagogo. Pois é, a minha mãe trabalha com creche, com crianças há muito tempo. Uns 30 anos trabalha com creche. E eu fui viver a minha vida, trabalhei 10 anos na construção civil como técnico de segurança do trabalho. Em 2013, a minha mãe teve a oportunidade de alugarmos aquele espaço lá, no Parque Moísa, como vocês já conhecem. 2013. Bruno, você me ajuda? O que eu ia fazer? Eu sou da construção civil. O que eu vou fazer para ajudar minha mãe? Bom, vou fazer a internet para ela e vou buscar ajudas. Em 2016 que eu me engajei mais. Em 2017 eu passei para a UERJ Pedagogia. Vou formar ainda. Estou para formar. E aí que eu fui pesquisando essa experiência sobre mães e pais, e espaços em creche, como é difícil ter esses espaços no nosso município. Fez com que esse trabalho com a minha mãe fez com que eu me interessasse mais. Em 2019, eu tive a oportunidade de me candidatar ao Conselho Tutelar. No entanto, 2 anos antes eu comecei a frequentar o Conselho da Criança e do Adolescente, né? O CMDCA da cidade. E eu acredito que esses dados, essa experiência, esses números, eles precisam ser levados a mais pessoas, a mais pais, a mais mães, ou futuros pais e futuros mães, quem tem uma família, avô, avó. Porque é dramático a questão de vagas em creche no nosso município, num momento que a criança precisa de um suporte total, desde alimento a psicólogo, um suporte psíquico. E se você for parar para analisar isso, você vai cair até em depressão. Então, eu não pretendo romantizar isso, entendeu? Criança é muito legal, você aprende muito, eu amo criança, mas a gente quer falar de dados. Quem é que gere o orçamento, entendeu? Entendi. Você acha que você levou um choque quando você migrou de uma coisa, de uma profissão, né, de uma tarefa para outra, quando você teve essa vivência lá e entendeu que a necessidade de uma criança chegar numa creche muitas das vezes sem alimentação, sem condição em casa, e ali, mais do que um local para ela ficar, é um refúgio ou uma alternativa para uma vida melhor? Cara, na construção civil eu ganhava dinheiro. Nessa aí foi só trabalho, e na questão de pedagogia, de conhecer o processo, de estar exposto ali a uma família com 2 crianças que precisam de ajuda. Nós chamamos de estado de risco, né? Estado de risco, e você não pode ajudar. E ninguém pode ajudar, na verdade, né? O poder público não tem vagas para todas as crianças. E se você... As mulheres ficam mais vulneráveis a isso, né? Uhum. Choram e tal, e quer abraçar todo mundo, quer ajudar todas as crianças. Eu também queria ajudar os velhos, as crianças, as flores e os cachorros, mas eu não consigo, né? Existe um índice também de um corpo docente, né? Os professores que adoecem mesmo, cara. Sim, né? sim. Você já ouviu falar isso? Você acha que seria um momento político de
a política pública olhar para esses incentivos, para essas iniciativas privadas, no caso igual você lá com sua mãe e tal, você acha que se tivesse um apoio do político, não falar assim, ó, vamos transformar essa creche numa creche municipal, não, mas assim, o que você precisa, entendeu? Ó, tem erro aqui, não vamos aqui incriminar você, mas vamos tentar entender como a gente pode fazer para te ajudar. Seria teria assim uma ajuda, seria de grande ajuda isso? Então, Vitor, Duque de Caxias tem 34 unidades de creche. Cada uma... Só, né? Somente. É ridículo, mas somente. Provavelmente, no censo de 2010, Duque de Caxias tem mais ou menos 70 mil crianças. Todo o município. Provavelmente, ela atende 1.700 crianças nessas creches, correto? E tem mais 100 instituições que nós chamamos de terceiro setor, ONGs, instituições sociais e tal, e mais 100 que nós chamamos de segundo setor, de CNPJ, empresa e tal. Então já são 200 estabelecimentos, juntando com os 34, com os 34 que o governo oferece. Então você vendo que tem 34 unidades, nem se eles quisessem, eles iam agregar essas crianças todas. Então uma política pública no município que falar de verdade, séria, eles iam chamar essas instituições privadas e instituições sociais para poder otimizá-las. Somente assim, todo o resto é balela. Não vai construir. Como é que vai construção? Como é que vai pular de 34 talvez para 300 instituições? É quase utópico, né? Visto que o orçamento para essa área... Você tem informação se o orçamento para essa área ele tem um repasse atualizado? Ele está tendo... tá sendo disponível esse orçamento ou é algo meio nublado ainda? Cara, eu posso te dizer que as secretarias, né, porque são os secretários que têm a chave do cofre, né, o poder executivo, as secretarias de saúde, a secretaria de direitos humanos e de educação são as maiores de verba no município. Eu posso te dizer também que a Secretaria de Educação, no que tange a creches, que não dá um passo à frente há muito tempo. Né? Então, não posso te dizer assim, essa verba está indo para onde, eu não sei, mas que não evolui. Sim. E isso não é um problema do atual prefeito? Não. Já transcende há tempos. Qual é a função do prefeito aí atual? É manter do jeito que tá. Sim. Né? Com menos danos à minha pessoa possível, mantenho do jeito que tá e ajudo o pessoal. Mantenho. Se ele conseguisse fazer... Acho que se pelo menos um conseguisse manter durante 4 anos, eu acho que o próximo já conseguia pegar aquela linha e começar a evoluir. Será que seria isso? Vitor... Para que tenha essa vontade, esse empenho, tem que ter pessoas afim, né, cara? Uma revolução assim, não, vamos fazer, vamos... Porque dá pra fazer. Se quiser fazer, eles estão aí para isso. Você acha que isso também não é culpa só do governante, mas sim da sociedade civil, que é mal organizada às vezes, que pais e mães que acham... por falta até de informação também não consegue se posicionar e fazer um requerimento dessa necessidade. Não sei por onde começar. É essa a questão? Cara, que na Baixada, cara, as famílias elas são, né, pobres, muito pobres, a maioria e tal. Então, para você pedir para uma senhorinha que tem 4 filhos, né, que precisa trabalhar, talvez o marido, se tá junto, tá procurando algum modo de sustentar essas crianças. Saber disso é muito difícil, né, cara? É por isso que eu acho que eu posso levar essas informações a mais pessoas que possam fazer por essas. Não, essas não vão, essas precisam muito de ajuda, tá ligado? Por isso que tem aí o CMDCA,
tem o CRAS, o CREAS, né? Você já ouviu falar assim, não foi... Vamos falar o nome. Não foi o Lula que inventou o Bolsa Família. Vamos só fazer um parente. Foi o governo XYZ que inventou, não foi o Lula. Mas foi ali que você viu pessoas realmente utilizando aquele Bolsa Família, utilizando... É o que chamamos de alcance ao direito. Tem direito, mas e para... Usufruir desse direito? Então você... não foi fulano que inventou. Mas até então eu não via pessoas tendo alcance. Pessoas, caraca... Você tem direito, fulano, você é deficiente físico, você tem direito a um salário mínimo. E eu vi pessoas recebendo. Você também deve ter visto, né, a mudança que aconteceu. Então, falando um pouco do cenário assim, eu acho que existe orçamento, mas existe prioridades, entendeu? E esse jogo político aí tá aí para evitar. É bom que menos pessoas saibam disso, né? Como Conselho Tutelar, você sabe o que é sobre isso? Ele existe há 30 anos. O que as pessoas sabem sobre isso? Aqui, a estrutura do Conselho Tutelar em Duque de Caxias. O que ele faz? Quantos são? Então você se coloca na condição de informar, né? Você coloca como informante essas brechas e desses dados, né? Porque tem várias brechas que a gente pode se utilizar, pelo que você falou. A gente tem 200 creches entre segundo setor, terceiro setor e 34. No terceiro setor, entre ONGs e tal, tem bolsas, tem... Como é que funciona isso? Rola bolsa? Quem paga essa bolsa? Quem está pagando essa bolsa? Como é que é isso? Então, o CMDCA é a instituição que organiza isso. Todas as instituições que tratam de criança precisam ir até o CMDCA a priori. Lá vai ter uma comissão que vai chancelar o seu projeto. E tendo uma sorte de ter um político, uma vertente política naquele momento, que vai fazer soltar aquela grana federal que está ali presa, porque eles fazem o que querem também. Existe sim grana ali para essas instituições, que muitas vezes são apadrinhadas, muitas vezes não fazem nem o trabalho que deveria fazer. Mas existe o CMDCA está aí para poder fortalecer essas instituições. Também não é para todo mundo, sabe? É para poucos. E foi assim, quando eu estava voltando ao assunto lá da creche de 2013, uma pessoa chegou até mim e falou: Dalvi, tu tem que ir lá ver isso. Tu não sabe o que fazer, eu também não sabia mesmo. Era da construção civil, o que uma coisa tem a ver com a outra? Olha, Bruno, eu vou te dar o caminho. Você vai lá, começa a assistir lá as reuniões. Então, o CMDCA é composto, dentro dessas instituições, tem os eleitos por ela, da sociedade civil, tem a equipe do CMDCA e tem os conselheiros do próprio governo. Lá eles votam. Olha, gente, vocês concordam com aquela instituição XY lá, vocês foram lá, teve a comissão, concordamos. Vai receber a ajuda, e é assim. Chama-se colegiado, né? Então, não estamos perdidos de tudo, né, cara? Nós temos que ocupar esses lugares. Como é que uma pessoa, por exemplo, eu não tenho esse conhecimento, né? E acho até interessante você se colocar nessa posição de levar o conhecimento para a sociedade. A partir de hoje, conhecendo isso, como é que eu faço para participar desse conselho, de ser um desses? Primeiro, tu tem que ter o trabalho com criança, né? Se você quiser, você tem que ter alguma instituição, tem que ter local físico, aí vão te dar você vai ter que ter extintor, você vai ter que ter vigilância sanitária, bombeiro e tudo mais. Isso que eles passam o ano todo discutindo isso, porque as instituições geralmente não conseguem. Isso, no caso, a instituição para receber, mas a pessoa para participar do conselho, que o cara que vai estar lá votando assim, ó, esse aqui vai receber, sim ou não? No caso, como pessoa comum, posso participar?
você pode Do colegiado, assistir. no caso. Do colegiado, não. Entendi. O colegiado é feito por indicados do governo, Do governo. e de pessoas que estão dessas instituições. Ah, então as próprias pessoas que Elegem estão... algumas pessoas Ah. para poder ali, Uhum. ele exercer o colegiado. Recapitulando aqui algumas coisas, né? A gente falou de vídeo, você falou da creche, e a gente ficou curioso também. Quantas crianças lá tinham lá nessa creche aí? Como é que funcionava? Ah, sim, ótimo, ótimo. Porque para você manter uma creche, né? Como é que funcionava? Nós tínhamos confiança de algumas pessoas, né? Que nos ajudavam pontualmente. Tipo, uma outra coisa também que eu acredito que funcione muito, funcionaria e funcionou. A sociedade civil, como eu, você, o rapaz ali, ele aqui e tal, que confiam uns nos outros, contribuindo. Ah, vamos fazer um grupo de WhatsApp, vamos contribuir com 5 cestas básicas para a instituição X todo mês. Não fica pesado para ninguém, no Zap aí as pessoas... Pá. Então tinha uma pessoa que o ano todo trabalhava a fim de fazer isso pra gente, sem nos cobrar nada. Uma pessoa lá da Tijuca, com os amigos dela, então anualmente ela nos ajudava e chegava lá, eu pegava meu carro, levava lá, aí vinha mantimento, material para asseio, X. Essa é a pessoa chamada Celeste Lima. E também nós conseguimos também, perdemos agora, mas ficamos 6 anos recebendo biscoitos da Piraquê. Então a gente recebia ali, as crianças tomavam café da manhã, almoçavam e café da tarde. E a Piraquê nos ajudou durante 6 anos, agora mudou o dono e tal. Culminou com o fechamento da creche, né? E... eu acredito que a sua pergunta quer dizer que as mães, elas não mantêm a creche. Você cobrar das mães não é o fator. Eu fui lá na época quando eu ia colocar... Tava pensando em colocar minha filha numa creche, minha esposa estava trabalhando ainda, não estava na intenção de sair. Acabou que depois ela preferiu sair do trabalho e ao invés de colocar a criança na creche. Fui indicado pelo Rômulo. E fui lá e conheci a creche lá, conheci sua mãe e tal. E na época tinha ainda os biscoitos. E quando eu cheguei lá e conversando com ela, falando sobre a questão de carnes, né? E aí tinha acabado, eu acho que era o dia que as mães levavam as carnes. E aí eu fiquei olhando assim e tal. E aí eu caí nessa real do que você tá falando, que as mães, infelizmente, não... Assim, eu não sei se seria isso. Você tá por dentro e você pode dizer mais. Não sei se as mães pensam assim, eu não vou levar tal carne, porque não é só meu filho que vai comer. Aí eu não vou levar tal carne que todo mundo vai comer. Seria mais ou menos isso? Tem isso isso? Poderia acontecer, mas era pontual, não chega a ser um problema pra gente, não. Mas era muito frustrante, assim, você ver a tua mãe precisando resolver, fazendo um movimento pra poder fazer, pra poder, caramba, o que eu vou fazer amanhã para as crianças comerem, tá ligado? Pô, tu não pode, caramba, tu não vai colocar tua criança num local que as cuidadoras não tem dinheiro pra botar um dente na boca. Que parada é essa? O que a gente tá fazendo, tá ligado? Pô, a valorização dos cuidadores passa, né? Sim, essa questão passa por isso, né? Então, a gente ficava assim meio triste, porque a gente queria progredir numa coisa que é muito óbvia, né, cara? Caramba, é creche, caramba, tá falando de creche. Sim. Quando eu levo essas coisas pras pessoas, as pessoas falam, pô, mas isso não é óbvio, Bruno? É meio ridículo. Eu falei, No Brasil as coisas funcionam assim, né? Pô, mas não era pra ser assim? Era. Mas não é, não. Bruno, sobre a época do conselho, que você veio a concorrer e tal, essa ideia veio da onde? Eu vou concorrer, veio pensada através daí, tudo veio através daí, da minha mãe mesmo, e até esse tato, né, com criança. Eu fiquei conhecido, o Bruno da Ouvida Creche, esses 6 anos. E eu já sabia, eu tomei essa ciência, né, pois existe o Conselho Tutelar. E fui pesquisar, fui estudar, participei lá do CMDCA 2 anos, não como colegiado. Assisti as aulas, as reuniões ordinárias, né? Tem as extras ordinárias e as ordinárias.
E foi isso. Eu não sabia se eu ia conseguir, se eu não ia conseguir, se eu ia passar na prova e tal, mas eu tinha potencial. E então são 3 etapas, né? Você se inscreve, aí tem aquela gama de documentos que você precisa atender o perfil. Depois você faz uma prova, nível né, nível concurso público, e depois a campanha. Foi aí que a campanha eu não consegui fazer direito, e botei os pés pelas mãos e perdi. Tudo bem, é isso que aconteceu. Daqui a 4 anos tem mais. Experiência e daqui a 4 anos você vem talvez com essa campanha já pronta, né? Vamos dizer assim, com toda a experiência. Olha, isso não conta muito. Não contou muito. O que conta muito é que os administradores dessa empresa, Duque de Caxias, você cai nas graças deles. Aí eles te chamam para trabalhar, né? É mais ou menos Entendi. Isso. Compreendido, né? Dalvi, você tem desejo de reorganizar a creche, sei lá, nome novo, tentar fazer alguma coisa nesse sentido, ou não? Acho que próxima etapa, é informação mesmo. Bicho, é muita dificuldade você manter uma creche nos moldes burocráticos atuais aqui. Tenho muitos amigos professores e tal, e donos de colégio, estão todos eles no mesmo problema, porque não fecha as contas, tá ligado? Quanto mais se trata de criança. Mesmo que é óbvio, como a gente já falou, mas eu não vou contribuir com a cidade como técnico de segurança. Eu vou contribuir essa cidade como pedagogo. E como administrador de creche, é improvável que eu retorne a administrar creche naqueles moldes que eram, porque eu nem dormia direito, cara, preocupado, né? Porque se a gente não tá... Se nós estamos em litígio com a justiça, digamos assim, né? Porque a gente não dado a tantas exigências, nós não chegamos a ter todas aquelas exigências. Por isso, nós não tínhamos o número da Secretaria de Educação. Então, com isso, nós éramos para estar funcionando. E nós funcionamos 6 anos. O próprio sistema criminaliza, então, a tentativa de uma melhora, talvez, né? Somos mais uns e estamos tentando ali chegar num padrão específico, né? Então, o próprio sistema, pelo que você fala, acaba criminalizando e desestimulando a proposta, o projeto. É assim que funciona? Você corre atrás de algo que sempre você está correndo atrás, é isso? É uma coisa também que nos dá esperança, né, cara? Nos ensina bastante você ter uma classe de 10 crianças de 3, 4, 5, 6 anos é diferente de você criar 3 crianças na sua casa, né? Então você aprende muito ali, você vê o espelho da sociedade ali, você vê as fases do que você aprendeu na faculdade acontecendo ali na tua frente e tal. E isso é uma experiência que eu tenho pra mim, que eu vou levar. Agora, ir na tora, tentar fazer com a faca no peito, eu não vou tentar mais, entendeu? Eu acredito que esse papo que a gente está tendo aqui, João, tem que ser falado nas câmaras municipais, os vereadores, os candidatos a vereadores, tem que levar isso aos donos desse orçamento, tá entendendo? Pelo menos para quem sabe constrangê-los. Quem sabe, né? Caraca, é mesmo isso? Eu ia até perguntar isso. Será que de alguma forma, acredito que a maioria vai dizer assim, nossa, mas é isso mesmo? Assim, vai se fazer desentendido. Mas você acredita que pode ter alguns que realmente não conheçam esses dados? Cara, tem sim, porque o pessoal, a grande maioria, eles dividem ali o orçamento e é isso. Né, não quer... Se houver um dia uma pessoa realmente revolucionária, educadora, a fim de pegar, não vou fazer. A gente tem um orçamento para isso. Prioridade. Vamos usar para isso. Até acredito, mas no momento que a gente tá, essas pessoas que estão aí,
Eles já estão pensando na próxima eleição, que vai eleger o seu daqui, o dali e tal. E usa o aparelho para isso. Isso é ruim demais, tá entendendo? Uhum. O aparelho que eu digo, todo o poder executivo, as secretarias e tal. Mas sempre foi assim, né? Sempre foi assim. O meu chamado é trazer esses dados. O resto não vai ser meu, não é meu. Não vou salvar o município de nada. Você acredita que esse é um passo? É um passo. Aí o que vai vir à frente... Como vocês aqui, o João me convidou, eu falei, João, eu tenho para falar sobre isso. Ele falou, pô, beleza, eu também quero ouvir sobre isso. Então, a parte minha é essa, a parte de vocês tá aqui. Tá aqui com a nossa curiosidade, como o João diz. E Vitor, a gente, nos nossos diálogos, né, sobre a sociedade, sobre cultura e sobre tudo isso, a gente percebe que é uma linha muito tênua, né, entre a necessidade e quem faz. Muitas das vezes a impressão que a gente tem dentro da nossa sociedade é que quem pode fazer algo está muito próximo da gente, né, e ao mesmo tempo tão distante. Né? Aí você tinha dito para mim sobre mães solteiras, né, cara? Eu acho que a gente tá ali, tu vê mães solteiras, você vê vós cuidando de netos para que a mãe possa ir trabalhar. Aí veio a questão da carne, né? Será que pensam assim ou pensam de outro jeito? Eu acho que tem uma sociedade que acaba sendo refém de todo um contexto histórico. Da mãe ser solteira ou do pai não contribuir muito. E a avó ter que cuidar. A filha ser muito jovem, aí a avó fica com a responsabilidade. Sim. Aí entra a questão cultural da gravidez precoce. E então a gente acaba com um problema que a gente não sabe aonde tirar onde puxa primeiro, o primeiro fio. O primeiro fio, a gente não sabe qual é o problema. E qual é a sua visão sobre, olhando esse imaginário, essa problemática toda, qual é a sua visão para... Tu acha que a política pública tem que atingir, por exemplo, temos que ter mais creches. Só isso bastaria? Ou uma política pública por completo, que venha falar sobre a cultura, por exemplo, da gravidez precoce? Diminuir a necessidade da creche. Sim, porque você tem duas vertentes, né? Tu tem uma crescente de construir novos projetos que agregue isso e menos crianças no mundo dessa maneira, entendeu? Desprovida de condição e tudo mais. Cara, é assim, dentro de lei, né? Letra. Diz que é de responsabilidade da família, da sociedade e do governo. A criança é de responsabilidade dessas três. Você falou que se tivesse muitos espaços, muitas vagas, seria interessante a priori, mas não resolveria o problema social, se a criança ia sair dali com uma ideologia ou outra e tal. O aprendizado não se dá só por ter vaga. Porém, ter um local que a criança possa comer, estar livre de aproveitadores, né? Porque ninguém sabe quem é quem, criança vulnerável, até dentro de creche acontece coisas, acontece casos. Já é um passo à frente, pô. Se eu tivesse... E também, cara, o governo é uma parcela, porque o grande capital não tá nem no governo, né? O grande capital é privado até. Tu acha que teria solução entre a parceria no privado com o público? Somente. O terceiro setor, o segundo setor? Eu acho que o método mais viável seria essas parcerias? É a única coisa que eu deslumbro, João, porque, como eu falei, não tem espaço para essas crianças todas dentro do aparelho do município. Mas tem a tia XY que está ali tentando ser cuidadora. Ela não precisa de chancela nenhuma do governo, velho. Quem chancela é as mães que vão lá, a família todinha que sabe a trajetória, né, dali. Minha mãe cuida de criança há 30 anos. Eu vi famílias na barriga, a mulher, não, isso aqui vai ficar com a tia Neia, tá ligado? Isso aqui já ficou, isso aqui vai ficar também. E ficou mesmo. 3 gerações minha mãe criando e tal. Mesmo sem a chancela do governo. Sim. A chancela do governo muitas das vezes não define, né? qualidade do tratamento, né? E a burocracia dentro desse
não é desse governo ou aquele governo, mas o Brasil todo burocrático mata muito criança porque a criança perde aqui, perde ali. Ela perde porque a sociedade diz que os pais têm que trabalhar. Ela perde porque os pais vão trabalhar e deixam ela em casa, não tem vaga em creche. E se deixar na rua, a sociedade vai falar, olha lá, aquela mãe, aquele pai que não trata. Enfim, a criança sempre perde. Eu já escutei sobre o reaproveitamento dos elefantes brancos da cidade. Talvez, por exemplo, os brisolões grandes, imensos, que hoje comportam até menos criança do que um outro tempo. Você acha que seria viável, por exemplo, você tem aí uma comunidade, muitas das vezes um brisolão, e tem ali dentro desse brisolão uma repartição onde que dá para agregar crianças, né? Não sei se é viável ou não. A gente ouve falar, alguns vereadores como proposta falam disso, e teria a possibilidade, seria uma alternativa, por exemplo, agregar crianças como creche, entendeu? Em espaços públicos que não estão sendo utilizados por completo? Cara, a educação infantil, ela é de responsabilidade municipal, né? Infantil, não é só creche, é Fundamental 1, segunda série, primeira e segunda série, Fundamental 1, terceiro e quarto, Fundamental 2. Para que isso aconteça, tem que ter vontade política. Eu não sei se isso é viável, utilizar os CIEPs e tal, mas aí o ensino fundamental, o ensino médio, né? Ele é do Estado, e o ensino superior ele é federal. E aonde que está todo o problema? Na base municipal. Na base municipal, que é onde tudo acontece, onde também tem muito dinheiro. Caxias tem grana para fazer certas coisas. Eu não sei se resolveria todo o problema, mas do jeito que tá, bicho, nós temos 70 mil crianças e oferece 1.700 vagas. Que porra é essa? Muito desproporcional, né? Isso. Muito, Onde mais- chega a ser assustador e até inacreditável. Pô, não tem como. Você ajuda, arredondando, você ajuda 2.000 e deixa 68 na rua. É claro que nós estamos falando de crianças aqui, nessas 70 mil. No total, no caso? Isso, Ah, entendi. mas Vamos botar que 50% disso daí... tem uma grande parcela que alimenta esse segundo setor, né? Que bota a criancinha naquele coleginho que paga e tal. Não estão todas desprovidas de creche e tal. Mas nós não estamos num país onde o poder público oferece educação gratuita de qualidade para todos? Constitucional. Não é? Então, isso alimenta o segundo setor aí, a indústria também do coleginho e tal, que pra mim tá bom, cara. Pra mim tá bom. Se houvesse realmente... Fogo é que tem famílias que não conseguem pagar. Sim, mas aí poderia entrar um município que sairia bem mais barato do que manter toda uma estrutura, né? Terceirizar esse setor já e contribuir, fazendo até com que o empreendedor que alcance um nível, né, ele possa manter o seu trabalho, né, cara? Naquela creche lá, nós tínhamos 3, às vezes 4 pessoas para nos ajudar minha mãe, né? Eu era um coringa do negócio, eu não tratava diretamente com as crianças, ou comida, ou banho, essas coisas, não era comigo. Tava no suporte, né? Dava um suporte e tal, e tava ali também, fazia as minhas atividades acadêmicas e tal. Mas eu entendia que se o governo pelo menos pagasse essas cuidadoras, sabe? Olha, você vai estar ali, um salário mínimo, cara. Tava de bom tamanho pra caramba. É um trabalho difícil de fazer, Vitor. Sim. Um trabalho difícil de fazer. E é coisa de 7 às 18 da noite. E é um trabalho que tem que ser difícil, né? Porque a gente tá falando de filhos, de crianças, entendeu? Aí tá ali. Então não é qualquer um que chega ali e se dispõe ao cargo. É uma pessoa que tem que estar disposta a suprir aquela necessidade, aquele cuidado, a atenção, carinho, muitas das vezes.
né? Não é qualquer um, né? Não é pode ser qualquer um. Aham. E nós estamos falando assim superficialmente de dados e tal, assim, grosso modo. E a criança que precisa de uma fonoaudióloga que você identifica, Sim. né? Olha, essa criança, sei lá, ela tem um problema, ela mija na calça direto, ela teve algum trauma, ela precisa ser encaminhada para alguém que cuide de verdade, tenha um carimbo, estudou para aquilo e tal, e você... As cuidadoras não vão fazer isso, elas estão cuidando ali, limpando, cozinhando e tal. Elas estão na base para poder identificar, porque essa criança não está desenvolvendo como a gente costuma ver. E não tem uma teia de conexão, por exemplo, onde que você pode, vou te enviar, vou te encaminhar. Até porque eu sei que não poderia, né? Porque não é de propriedade profissional, fulano precisa disso, mas poderia vir uma visita, né? Indicar, no caso, por exemplo, uma fono que fosse parceira. Sim, o município enviar uma fono, por exemplo, para fazer dar uma olhada, assim, e tal, e indicar uma psicóloga, um diálogo coletivo, até mesmo com os pais, né? Que muitas das vezes, pela situação precária que muitas das vezes se encontra, às vezes os pais nem entendem os abusos que cometem. Não estou falando de abuso sexual, não. Estou falando de abuso psicológico, abuso através de separação de casais. Então fala mal do pai, fala mal da mãe e não percebe, compreende, né, a interferência educacional dentro disso, né? Então, a nossa geração, eu tenho 40 anos, né? Eu vim... É claro que você pode se instruir pesquisando, mas eu só me senti um educador quando eu tive acesso aos pensadores, às teses e tal, aquelas teses que foram aceitas, são aceitas até hoje na academia e tal. Mas a maioria dos pais não tem essa atitude de saber que uma criança pode mentir muito e sem estar querendo fazer o pai de bobo. Uhum. Ela pode também entender, olha, a criança está me fazendo de bobo, porque ela compreendeu que a criança tem fases e tal, enfim. Essa pedagogia para pais também é um projeto que eu gostaria de ter, sabe? Não só atender as crianças, mas chegar... Atender os pais. Levar a base com os pais. E... Uma criança... Como é que você vai chegar para os pais? A cuidadora chegou para mim e falou assim... Dalvi, uma criança, cara. Ela se tocava. Ela... compreendia, não era erótico, ela se tocava porque ela entendia que ali era um ponto, né? Sensível. Sensível, ela ficava... É isso mesmo que eu tô pensando, Dalvi? Caraca, vamos tentar ver e tal. Como é que você vai levar isso para os pais, ou até para terceiros, porque a pessoa não entende, tá ligado? A criança ali, ela não era erotizada, mas ela tinha ela não tá se sexualizando ali, mas ela só encontrou um ponto sensível. Exatamente. Então, a criança, ela tá na creche, ela conta as coisas que acontecem na sua casa, né? Então, é um trabalho sensível, cara. É um trabalho sensível que as pessoas têm que estar ali bem remunerada, feliz, tá ligado? Para poder lidar com essas coisas. Não adoece mesmo, né? Adoece. Fica... Uma criança que ela tem entre... Os primeiros 1000 dias da criança, ele é importantíssimo no que ela vai ouvir, no que ela vai comer, né? Naquele envolvimento do pai e da mãe que ela vai começar a descobrir. Porque um momento ela vai ver que o mundo não é tão maneiro. Né? Um momento ela vai falar, caramba, é isso mesmo, cara? Caramba, tem guerra? Fulano é ruim? Às vezes ela descobre isso pela mão dos pais mesmo, tá? Então, nesses primeiros 1000 dias, vai ditar se ela vai ser poucas crianças que foram negadas nesses 1000 dias, vai ter um futuro legal. Poucas crianças, tá? E isso é uma unânime. Não adianta você falar, fulano... depois, quando você vê isso... depois, quando a criança passou a ser um adolescente, passou 14 anos assim, tu vai ter... Tem um histórico, né, cara? Ela não quer, o jovenzinho, ele não quer também perder a vida dele, ele quer se divertir. E o que tem próximo para ele se divertir?
Ele não quer perder a juventude dele. Ele precisa de oportunidades, precisa de ver, conhecer, ter, ser valorizado. E quando não tem isso, amigão, a gente vê o reflexo depois. O que é dado para os nossos jovens hoje? Não é tão bom estudar, Vitor. Não ganha dinheiro. É melhor você fazer um rap, sei lá, cantar uma porção de historinha aí. Vamos dizer que estudar seria um caminho completo e fazer qualquer outra coisa que te dá um dinheiro mais rápido é um corte de caminho, assim, um atalho. E a sociedade meio que mostra esses atalhos assim, ó, vai lá, faz aqui que é mais fácil, vai mais rápido. A recompensa do estudo, ele não é dada de maneira instantânea, né? E às vezes você... Nem vem, às vezes nem vem. Às vezes nem vem. Mas eu acho que a composição é o que vale. E muitas das vezes, quando você tem 14 anos, você não vai entender um contexto tão complexo de eu preciso estudar para me ser alguém. Mas se alguém concorrer dentro do sistema capitalista, a competição é muito ruim, grande e acaba. E a gente. Engraçado, né, que o sistema educacional ele promove a competição a todo instante. A colocação de notas, eu já acho que isso é uma competição. A partir do momento que a criança tem um problema dentro da escola e ele é punido, né? Ele fala demais, ele se comunica demais, às vezes ele é punido. Peraí, será que essa criança consegue se comunicar daquela maneira? Será que aquele espaço ele não está se sentindo tão à vontade a ponto dele perder a noção e falar tanto? Porque em casa talvez se ele fala, ele apanha. Então o sistema de competição ele é feito desde o início da educação e isso vai agravando até chegar a adultos egoístas muitas das vezes, competitivos, materialistas, consumistas e tanto istas que aí está presente, né, que a gente vê todo dia. Busca uma recompensa em tudo. E o uso, tem até textos que falam sobre o uso a drogas por conta dessa recompensa. Se eu estou frustrado por todo um contexto social, trabalhístico, educacional, eu tenho um refúgio ali, né? Então, é muito complexo o tema, a gente percebe que você domina bem esse tema, e a gente gostou e gosta, né, de escutar, porque amplia e dá mais crédito para que outras pessoas também falem sobre isso, em outros pontos, em outros locais. Vamos banalizar esse diálogo a ponto da gente compreender tão fácil? Não banalizar da forma ruim, mas banalizar de falar com frequência. Eu acho que é a proposta que você vem trazendo. Até nos vídeos que a gente começou falando, até um diálogo de bar, talvez você tenha essa proposta. Muito bacana. A gente tem mais uns 20 minutos para trocar uma ideia, Dalvi. E a gente gostaria que você conduzisse, ficasse um pouco mais à vontade. E em vez de eu te fazer a pergunta, você pode ficar à vontade e esparecer um pouco, falar um pouco mais sobre a sua visão, sua proposta, Dalvi, daqui pra frente, o que tá rolando, tem alguma ideia, quer agregar alguma coisa? Bom, né, eu queria agradecer a galera aqui, queria também falar, que eu não tô nessa sozinho, né, cara, não sou um atalaia sozinho, o cara que tá falando, isso não é novo. Tem mulheres aqui nesse município que trabalham muito. Eu queria mandar um abraço para Nil Santos, que tem o projeto AMAC, que trabalha em cima de violência doméstica de toda a natureza. É uma mulher que agrega muito. Como essas pessoas que trabalham muito, eu já chego perto, né, para poder... Eu somo e aprendo. Então, queria mandar um alô para essa pessoa da instituição AMAC. Quero mandar um alô para uma mulher chamada Juliana Maia, também. Ela faz um projeto chamado Lá na Tampa. E é muito trabalho, trata de muitos jovens, fala com muitos jovens. E às vezes com pouco recurso, eles estão lá trabalhando, sabendo que dali vai ser feita alguma coisa. Lá na Tampa é o projeto do Pantanal, né? Pantanal, Legal. Eu conheci esse pessoal todo. E eles não me conhecem, mas o meu nicho é esse da educação infantil. E a minha mãe, a tia Néia da creche, né, ela mora lá naquela subida lá do Colégio Minas Gerais. E é uma dessas mulheres que estão aí tentando
As mulheres estão sempre pegando na cabeça do problema, sempre. Onde eu vou, tem um trabalho sendo feito, tá lá a mulherada se esforçando, tá ligado? Essa questão de mãe, até aquela questão que eu falei que eu não chego romantizando aquilo. Eu acho bonitinho, mas elas precisam ser valorizadas, cara, entendeu? Para poder expressar melhor, fazer melhor, sorrir melhor. Elas também têm famílias, elas têm as suas vontades, os seus sonhos. Eu também sou envolvido com o projeto do Barracão, o Bruno, o pessoal, o Wallace, a Igor, a Malê, todo mundo que trabalha junto. Eu acho isso, assim, que tem muito a crescer dentro do município. Eu acho que a gente precisa ser visto, tá entendendo? Como agentes pedagógicos dentro desse município, que a gente possa chegar nos bairros, a gente possa ser visto como agente educacional que vai somar. Tá entendendo? E eu, particularmente, vou seguir essa vertente. Como eu não vou contribuir como técnico de segurança nessa cidade, provavelmente, eu vou contribuir com pedagogia e com coragem, cara, de levar essa informação, sabe? Levar isso no CMDCA, na Câmara Municipal, levar esse debate para um simples pai de família que queira entender isso, tá entendendo? E não é nada novo. Eu vou falar sobre as teorias, a história da educação no nosso país, tá entendendo? Desde quando existiam aqui os jesuítas, ficaram 200 anos aqui ensinando alguma coisa, dos colégios que eram para ricos e depois para os índios e os negros, o que iam fazer com essas crianças, né? Enfim, eu quero levar essas bases só, não quero inventar nada, tá entendendo? E é isso. Pra gente que tem filho é muito gratificante estar aqui e bater um papo e falar sobre isso e até conhecer um pouco desses números, né? Algumas coisas que a gente nem faz ideia. Essa divisão da quantidade de creches que a gente tem aqui é uma coisa assim impactante. A gente vê e fala assim, cara, aí a gente cai na real, né? É um tapa assim. Então, mais uma vez, é mais um motivo pra gente agradecer por você estar aqui, dar essa oportunidade de a gente entender, conhecer e te ouvir, né? E eu acho que seria muito legal se a gente tivesse ele aqui em umas outras oportunidades, né? Porque dá pra perceber que a gente tem muito assunto, a gente tem muita coisa pra falar, entendeu? Então eu acredito que a gente vai ter outras oportunidades pra estar aqui batendo papo e falando um pouco sobre isso. Antes de eu trazer os recados técnicos, vamos dizer assim, você tem alguma coisa pra acrescentar, João? Eu me esgotei e fiquei muito satisfeito, tá? E eu acho que também quem for escutar vai estar nessa condição ao chegar ao término desse podcast. Porque, cara, traz reflexões que a gente fala assim, o problema não é meu no início, depois a gente percebe que o problema é nosso. Pois né? Eu não tenho filho pequeno, mas a gente percebe que isso está ao nosso redor o tempo todo, isso vai somatizar, isso vai ter um futuro e uma consequência. Então, quando nós falamos aqui, eu falei sobre o alcance ao direito, né? O conselho tutelar, ele está aí muito para isso, né? Se não tem vaga em creche, a pessoa pode ir até o conselho tutelar e de lá eles vão dar o jeito deles. Claro que não tem vaga para todo mundo e nem todo mundo vai lá também. Duque de Caxias tem 4 distritos, né? E 6 conselhos tutelares. 6 prédios, 6 conselhos tutelares. Lá dentro tem uma equipe do governo para trabalhar lá. E cada um conselho tem 5 conselheiros eleitos, né? Como eu concorri com você. Então nós temos 30 conselheiros tutelares eleitos e cada um com seu suplente. E se tiver outra oportunidade, a gente pode falar só sobre esse assunto. Eu tenho bastante dúvidas sobre o conselho tutelar. Tenho bastante coisa para perguntar. Eu acho que a população toda tem, até porque isso é da década de 90, né? Se eu não me engano. Exatamente. Então, por mais que tenha 30 anos,
o desenvolvimento, a informação não tá amplo ainda, então merece destrinchar mesmo e colocar em pratos limpos todo esse assunto. E é isso aí. Dalvi, quer acrescentar mais alguma coisa pra gente finalizar? Eu só tô feliz, cara. Muito obrigado. Acho que a felicidade aqui é mútua, até pra quem vai estar ouvindo. Tivemos bastante informação. Bom, então agora sim, eu acho que tá na nossa hora de finalizar. E antes de finalizar, eu tenho que fazer um pedido à galera e um aviso, como eu fiz no início, tá? A gente tá trabalhando hoje com 2 plataformas, o Spotify e o YouTube. Então quem tá nos ouvindo pelo Spotify pode fazer uma visita lá no YouTube para conhecer um pouco dos nossos bastidores e ver aqui a nossa cara feia, né? E é legal, tem uma pegada diferente quando a gente assiste pelo YouTube. E a galera que tá aí escutando, que quer escutar durante o trabalho, dirigindo, no trânsito, a galera pode acessar lá pelo Spotify. Nas 2 plataformas você pode buscar como Baixada Sem Filtro, você vai nos encontrar lá. E a nossa ideia é estar uma vez por semana, inicialmente, trazendo conteúdo novo para vocês, beleza? Então, com esses recados dados, eu vou agradecer a quem ouviu aqui, nos acompanhou e também a quem nos acompanha. Se você gostou e acha que esse podcast pode agregar para mais alguém, para um amigo, para uma mãe, para uma tia, não deixa de compartilhar, manda naquele grupo do WhatsApp e você vai estar nos ajudando a crescer e ter oportunidade de trazer mais pessoas aqui para agregar mais conhecimento a vocês, beleza? Então, vamos ficando por aqui e até o nosso próximo podcast. Valeu!